Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o nosso momento, a nossa live, com mais um especialista. Hoje estaremos falando sobre o contato de Martinho Lutero com a Igreja Etíope. Já deixar um abraço aí para o Kiff, o grande amigo colorado. Infelizmente perdeu o título pro Flamengo, ele chorou um bocado. Mas é a vida. Ninguém mandou torcer para time pequeno. Deixar um abraço pro Dip, meu amigo também, meu irmão, Grito Ortodoxo, o Levi. A página Somos Casa de Oração, deixa um abraço também. Hoje estaremos tratando sobre, vou pedir vocês que estão entrando, já larga o coração, já larga o compartilhamento aí, já vai marcando o pessoal, já vão chamando as pessoas para assistir essa live. É um tanto diferente, um tanto especial, como também as outras que viemos fazendo aqui, né? Com um tema bem diferente. Esperar nosso professor Lucas entrar, deixar um abraço aí pro José, que é o Victor MCP, pra Priscila, que é minha cunhada. Deixar um abraço para todo mundo. Só esperar o Lucas entrar, tá? Hoje estaremos falando sobre esse contato, né? Falar também sobre a igreja, um pouco da igreja etíope, para você compartilhar um pouco com vocês um pouco desse conhecimento, que é um conhecimento único, raro, e eu vou enviando para outras pessoas. Só esperar o professor Lucas entrar. Enviando para algumas pessoas, para minha tia Elita. De dar um abraço para o Léo Moura. Léo Moura viu lá os flamenguistas, ó. Fiquei com tanto de inveja santa dele. Ele viu o Flamengo indo pro jogo contra o São Paulo, cara. Foi o jogo que fomos campeões. Enfim, né? Só esperar o professor Lucas entrar. Vocês conheceram um pouco desse contato, da origem da igreja etíope, tá? Conhecer um pouco da estrutura também eclesiástica. Dar um abraço pro Ian, meu amigo aí tá sumido, né? Tá bem sumido. Eu deixo um abraço para todos vocês. Vai enviando, vai largando o coração aí para impulsionar a publicação. Só vou esperar o professor Lucas entrar. O professor Lucas entrando pra gente já fazer a live aqui, tá? Fazer essa entrevista com ele. É um dia bem especial. Quero dizer para vocês já que estão assistindo, vocês que estão aí, já estão vendo já, peço que compartilhe também. E já quero deixar aqui que no início de abril, o professor Lucas está entrando aqui, já vou chamar ele. No início de abril, nós estaremos com o pastor Saulo Daniel, estaremos com a pastora Viviane Costa, tá? Falando sobre a mulher na atualidade, a posição da mulher na igreja, né? As mulheres que são abusadas e violentadas por homens até de ministérios grandes, pessoas que procuram ela. Estaremos com informação quente, fresquinha, tá? Estaremos trazendo para vocês aqui. Estou vendo também mais uma pessoa. Fala, ué, já tá em casa, cara? Eu fiquei preocupado, eu falei, pô, o cara tá na praia. Será que ele vai chegar? Eu não saí de casa, não. Eu tava aqui na varanda de casa. Eu sei, é teu quintal, né? É uma piscininha que tem aqui. E aí, como é que tá, Lucas? Beleza? Bem, graças a Deus. Eu tô falando aqui, enquanto tu ajusta aí, eu tô falando que no início de abril estarei com uma live aqui com a pastora Viviane Costa e o pastor Saulo Daniel,
sobre a mulher na atualidade, a violência contra a mulher, né? Trabalhar um pouco de como a mulher é vista na igreja, né? E trabalhar um pouco desse tema, as mulheres que apanham, né? De homens de ministérios, a gente sabe que tem muito disso. E É também polêmico, né? é polêmico. E também estou fechando com uma pastora que ela tem um testemunho fortíssimo sobre isso, que vai participar também no dia. Sem muitas delongas, Você está me vendo e está ouvindo bem? estou te vendo e estou te ouvindo bem. E quero até te agradecer que você está de fone, porque o Felipe Buba deve fazer aí o podcast aí da nossa live, de outras lives aí. Ah, legal. Professor Lucas, para Deixa a gente só começar. ver se o pessoal está me ouvindo, que às vezes eu e você estamos nos ouvindo e o pessoal não está. Perfeito. É bom o pessoal até dar esse feedback aí para a gente aí. Enquanto isso, eu vou pedir para você falar da sua área acadêmica, né? Algumas pessoas que estão aqui não te conhecem, falar o que você pesquisa, tá? Você já está terminando o seu doutorado, né? Então, Ah, falar o que você pesquisa. ainda falta muito ainda. Falta, falta Não, nada. Falta muito falta para muito mim. mesmo, nem qualifiquei ainda. Só terminei as disciplinas só. Perfeito. Mas eu sou historiador, sou formado, licenciado em História, pós-graduado em História da Igreja, sou mestre em História Social pela Unirio e estou fazendo doutorado em História Política na UERJ. A minha área de especialização é, hoje, História do Cristianismo, História do Pensamento Cristão, tudo que envolva História da Igreja. Sou professor da cadeira de História da Igreja na Faculdade das Assembleias de Deus, na FECAD, e sou coordenador da pós em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão na Faculdade Batista do Rio de Janeiro, no Seminário do Sul. Né? Está aberta a turma ainda? E está aberta a terceira turma, para Perfeito. começar dia 19 de abril, a nossa pós em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão, 100% EAD, 100% online, aí, quem quiser fazer. Oportunidade aí, grandes professores aí de História do Cristianismo, grandes professores mesmo aqui do Brasil. Muita gente boa participando, então quem quiser aprender mais e se aprofundar nesse tema, eu acho que é imperdível e é a melhor pós do Brasil, igual a gente sempre fala. Melhor pós em História do Cristianismo do Brasil foi essa que eu montei. E a E não é única, porque né? eu montei, não. Não, existem outras pós. Eu acho que em AD não, mas presencial você tem em São Paulo, você tem outros, mas a galera pode ver aí o corpo docente, as disciplinas, como ela foi distribuída e ver também com os alunos aí que estão cursando. A gente tem ela presencialmente, está se formando, inclusive, esse ano, após a primeira turma que foi presencial, e a segunda turma online está aí com 70 alunos aí, do Brasil, da África, muito interessante. Tem Pô, sido uma perfeito. experiência muito interessante. Muito legal. E a sua área de doutorado, né? A gente vai falar sobre a igreja. E o Kiefer está falando aqui, tem reconhecimento do MEC, tá, gente? Porque pós tem que ter reconhecimento do MEC. Se não tem, não é pós. É pós livre. Não existe nada livre. Livre é curso, entendeu? Então é pós-graduação, conhecida pelo MEC. E esses dias, inclusive, eu estava até falando para uma pessoa aqui da página, né, que me segue, ela faz um bacharel livre, né, e estava dando algumas orientações em relação a isso. Não quero estragar ganha-pão de ninguém, mas às vezes a pessoa realmente está inocente nesses fatos. Mas, enfim, para a gente começar, o professor Lucas Gesta, ele pesquisa as igrejas orientais, ele é especializado nessa área, e uma das igrejas que a gente vai falar hoje, um dos assuntos que a gente vai falar hoje, é exatamente esse contato de Martinho Lutero, que está no Ocidente, né, da Europa, com uma igreja oriental. Só que para a gente contextualizar, para o pessoal entender, até porque muita gente que está aqui não tem esse contato, nunca teve contato com o teu artigo, inclusive eu contrabandeei aí e mandei para muita gente Tá esse bom. artigo para muita gente aí que Se eu tiver com o meu nome, tá bom. tá com o teu nome lá. Mandei seu artigo porque eu postei uma publicação do seu artigo e muitas pessoas me procuraram pedindo o seu artigo e eu enviei
tá? Para esse pessoal. E é um assunto que ninguém fala o que você vai falar aqui hoje. É fato, né? E eu quero perguntar para você. Eu já deixo a dica para que as pessoas leiam o artigo do professor Lucas, esse artigo, né? Que para você se aprofundar no assunto que ele vai tratar aqui, só dá um beijo na flor, como diz os pentecostais, né? Qual a origem da igreja etíope, professor? Vamos começar por aí. Qual a origem da igreja etíope? Então, a gente tem a origem dela pela tradição etíope, que aí já não entra mais no campo histórico, entra mais no campo teológico, da fé, da tradição mesmo da igreja etíope, que ela se considera tendo se originado com o eunuco que Filipe batizou, cuja história está registrada no livro de Atos. Há também uma tradição de Mateus ter passado por lá, mas historicamente a gente coloca a igreja etíope surgindo com a conversão da casa real na Etiópia, com São Frumêncio, um evangelista monge que evangeliza a casa real da Etiópia, e a Etiópia ela se torna ali por volta de 330 num reino cristão. É a terceira nação do mundo a se tornar cristã. A primeira Armênia, a segunda Geórgia e a terceira Etiópia. E isso há décadas e décadas e décadas antes do Império Romano, né? Porque o pessoal só fala de Império Romano, se tornou cristão lá. Ainda fala errado, né? Eu já gravei um vídeo sobre isso, que fala que foi Constantino, não foi Teodósio, mas enfim. Então, a Etiópia, ela se torna então uma nação cristã, ali no século IV, ali por volta de 330, a casa real da Etiópia se converte e a partir de então surge uma linhagem de reis e rainhas etíopes, ou imperadores e imperatrizes etíopes cristãs, que começam então a fazer o trabalho de cristianização de toda a população da Etiópia e pelos evangelistas etíopes também alcança as regiões vizinhas, alcança a Núbia, alcança a Eritreia, por exemplo, provavelmente alcançou uma parte da Arábia Saudita ali, né, na costa do Mar Vermelho. Então a Etiópia ela se torna também, por ser evangelizada naquela região, a igreja mais próxima que vai trazer seus discipuladores, seus doutrinadores, seus mestres é a igreja cópita. Então, a igreja da Etiópia se torna uma parte integrante da igreja cópita e durante mais de um milênio ela respondia próprio, né? Então os etíopes hoje têm seu próprio patriarca a partir ali, se eu não me engano, de 59 do século XX. Então, não sei se você caiu aí para mim, não sei se você... Voltei, voltei? Voltei? Como é que tá aí? Vocês estão me ouvindo bem? Perguntar se o pessoal está ouvindo. Apareci aí, pessoal. Tá legal? Como é que tá aí? Quem tá me ouvindo, dá um alô aí. Escrever aí se tá tudo ok. Tá me ouvindo, Lucas? Eu tô te ouvindo. Beleza. Voltou. O pessoal tá falando que tá normal. Pode continuar. Parou no século XX. Ali do patriarca. Então a igreja etíope era uma igreja nacional com características extremamente singulares dela. Ela tem antes da Etiópia ser uma nação cristã, ela era uma nação judaica. Inclusive, dentre a sua identidade nacional está um livro chamado Quebra-Nagast, que mostra como a rainha de Sabá teve um filho com Salomão, e Salomão, sabendo disso, dá o seu presente mais precioso para o seu filho, que era a Arca da Aliança. Então, na caravana de volta de Jerusalém para a Etiópia, é trazido a Arca da Aliança no meio daquelas toneladas de tesouros que Salomão teria deixado como herança para o seu filho. E a partir de então, a Etiópia se torna uma nação
abençoada, serva do Deus de Israel, e depois ela se torna uma nação cristã, dentro do Quebra Nagash, um livro que vocês podem acessar, tem aí em PDF na internet para vocês baixarem. Mas então, ela tem uma confluência também com elementos judaicos muito fortes, né? Até hoje há essa tradição da Arca da Aliança estar lá, sendo cuidada por uma classe específica de diáconos, inclusive. Há tradições do mundo judaico também nela, mas ela é uma igreja plenamente cristã, plenamente oriental e segue, né, a doutrina da igreja cópita. É uma igreja miafisita, que geralmente você encontra ela sendo classificada como pré-calcedoniana, né, aquele grupo de igrejas que não aceitaram o Concílio de Calcedônia. E ela é uma igreja... A Etiópia foi uma nação cristã mesmo até o século XX. Né? Infelizmente houve um atentado, houve um golpe comunista no país e dali para frente desandou tudo. Os próprios islâmicos, após esse golpe comunista, vão começar a invadir com mais força a Etiópia. E ali, da década de 80, mais ou menos, até hoje, a Etiópia tem sofrido uma série de desgraças e de desastres naturais, e de desgraça econômica, massacres. A população cristã etíope, na fronteira da Eritreia, está sendo massacrada. Inclusive, passou no jornal esses dias. Mas até ali, mais ou menos, década de 70 do nosso século XX, a Etiópia era uma nação próspera, rica, cristã e braço mais forte, né, dessa expansão africana pelo mundo. Né? Existem comunidades de famílias etíopes na Europa, nos Estados Unidos, plantando essa ideia de povos africanos fortes, povos africanos que têm uma identidade. A Etiópia é a única nação poderosa da África que não foi conquistada por nenhum europeu durante, seja lá no século XVI, seja no neocolonialismo do XIX e do XX. É a única nação. Aliás, na Segunda Guerra Mundial, o próprio Mussolini tentou invadir a Etiópia. Eu ia te perguntar exatamente isso, para você falar disso aí. Os exércitos fascistas de Mussolini tentaram invadir a Etiópia, com alta tecnologia de guerra, né? Tecnologia inclusive emprestada por Hitler, canhão, tudo aquilo. Os etíopes expulsaram os italianos com espingarda, com muita coragem e com muitas estratégias interessantes. Né? Até uma batalha importante, que é considerada sagrada, a Batalha de Adwa. Então, inclusive o imperador etíope foi com seus exércitos e venceu essa batalha. Tem inclusive uma imagem que brevemente eu vou postar também sobre essa batalha. Uma fotografia mesmo. Posta aí, porque quando você posta, eu reposto tudo aqui. Fica bem... Mas assim, eu acho a Etiópia uma das igrejas, um dos cristianismos mais interessantes e brilhantes. Ela preservou as Bíblias mais antigas, talvez, que a gente tenha preservado, os do mundo, estão na Etiópia. E estão sendo utilizadas pelos monges etíopes, o que deixa os arqueólogos doidos com isso, né? Tem um monasticismo muito forte, muito poderoso, inclusive até hoje, para a espiritualidade da nação etíope, os monges lá, que guardam esses manuscritos, né, naquelas cavernas, lá nos planaltos, lá, etíopes, né, é uma região alta. Então, é muito interessante tudo isso. Fala. Ô, Lucas, a pergunta que não quer calar, porque vai ter essa pergunta aqui. Quem não perguntar isso não é possível. Quantos livros a Bíblia Etíope dos monges possui? Cara, porque na verdade você tem um cânon que seria para os sacerdotes, e você que tem até Flávio Josefo nele, e você tem um cânon que seria para leitura pública. Então, se o nosso tem 66 livros,
né? Nossa Bíblia protestante, o deles deve ter cerca de... Olha, eu posso estar enganado e errar aqui grossamente, mas uns 13 livros a mais, salvo engano. Além do Evangelho de Mateus ser maior. Mas eu preciso conferir esse número aí. Você me pegou aqui ao vivo. Mas é mais ou menos isso. Então você tem terceira, quarta Macabeus. Você tem o livro de Enoque específico da Igreja Etíope. Você tem, assim, tanto, principalmente naqueles livros que a gente conhece do período interbíblico. Ali que você tem um cânon muito bem expandido. Então, é até interessante, né, quando os portugueses entraram em contato lá, ainda na Idade Moderna, com os etíopes, querendo impor o cristianismo católico. De certa forma, né, tentar mostrar uma superioridade do cristianismo católico com a Bíblia. Então, como é que é a Bíblia? Os etíopes olharam e falaram, não, a gente já tem a Bíblia e é maior que a de vocês, né? E, aliás, a Etiópia ela tem algumas línguas, tanto litúrgicas como bíblicas, né? Você tem o amárico, você tem o Ge'ez, você tem uma parte ali árabe, né? Você tem ali um contato muito grande da nação etíope com o mundo árabe, né? Você atravessa o Mar Vermelho e você está ali. E há uma dependência da igreja árabe com a igreja etíope ali de evangelização. Isso ainda são coisas que estão sendo pesquisadas aí. Então, a gente ainda vai descobrir muita coisa ainda. Com a abertura arqueológica ali da Arábia Saudita. Mas, enfim, é uma igreja que eu convido todos a estudar. Não é a minha igreja que eu estudo no doutorado, eu estudo os assírios, tá? Que é outro cristianismo, mas é uma igreja que eu, muito tempo, me interesso bastante. E sempre tenho postado sobre eles aqui no Instagram. Perfeito, perfeito. Lucas, eu quero perguntar para você como são as estruturas eclesiásticas da igreja etíope e a função do diácono específico. Por quê? Eu estou perguntando aqui, os que estão nos assistindo, eu estou perguntando a do diácono em específico, porque é onde a gente vai entrar no tema posteriormente, na próxima pergunta, né? A gente vai entrar no tema. Inclusive, já deixo aqui para avisar aqui para falar que o Lucas está lançando um curso sobre os 4 concílios, os 4 primeiros concílios, né? Depois ele vai divulgar. Ele ainda está fechando o curso, mas já estou dando um spoiler aqui para vocês posteriormente comprar o curso. Então, como são essas estruturas eclesiásticas? E eu quero que tu fale em especial, a função do diácono. Posteriormente, quem está assistindo vai entender por que eu estou, né, perguntando especificamente a função do diácono. A estrutura hierárquica das igrejas orientais ela é bem complexa. Ela vai do patriarca, ou catolicós, passando para o metropolita, ou arquimandrita, abuna, enfim, até chegar nos diáconos. E os diáconos já são divididos em pelo menos 5 classes, né? Então tem 5 classes de diáconos nas igrejas orientais. Você tem a classe que seria a primeira, né, que você entra, que é o diácono, que ele faz tudo, né? Ele ajuda ali o aba na liturgia, ele cuida das coisas, ele limpa. Você tem um diácono responsável pelo culto, pela música, né, chamado de cantor. Você tem um diácono que, hoje não mais, né, mas na época ele era o defensor, ele ficava na porta da igreja com a espada para defender a população caso houvesse assassinos, invasores, guerras, né, na época de guerras, para que ninguém invadisse a liturgia. Você tem o diácono leitor. Você tem o diácono evangelista, que seria... ele prega o evangelho, ele lê o evangelho, ele faz missões, ele é evangelista, ele é missionário. E você tem o arquidiácono, eu esqueci aqui o nome agora, arquidiácono, que seria o líder de todos esses diáconos. Provavelmente o Micael, né, ou Miguel,
o Michael, o diácono que Lutero teve contato lá na Alemanha, ele era esse arquidiácono. Então é complexo, né? Então cada diácono ele tem sua função específica ali na vida da igreja. Então é bem complexo e bem interessante também. Bem interessante. Agora, por isso que eu falei para vocês que vocês vão entender por que eu toquei no assunto, pedi para dar essa ênfase ao diácono. Porque a gente sabe, né? E quem não sabe vai aprender junto comigo, porque o Lucas está aqui para ensinar a gente, que Lutero teve um contato com a igreja etíope, ou com alguém especificamente da igreja etíope, que é exatamente um diácono, né? E Lucas, o que eu queria perguntar para você, como é que foi esse contato, né? Com quem foi? Você já disse com quem foi, já não precisa mais responder essa pergunta, mas como ocorreu esse contato de Lutero com Miguel, o diácono da igreja etíope? Então, a gente tem acesso dentro de todo o material de Lutero, a gente tem a parte das cartas. E recentemente chamou muita atenção de alguns historiadores dos Estados Unidos, por exemplo, que Lutero mandou diversas cartas abertas para que as igrejas da Alemanha e as igrejas aliadas à reforma alemã recebessem o diácono etíope, como se fosse seu irmão. Lutero falava, né, que recebesse na comunhão e abraçasse o Miguel, diácono etíope, e o acolhesse no que ele precisasse em todo lugar onde ele fosse. Isso é muito interessante. Essa carta ela é também um pouco expandida. Parece para a gente incomum, né? Alguém que estava fazendo um cristão etíope lá na Alemanha no século XVI. Mas havia, sim, contato da Europa com o mundo africano e com o mundo asiático, né? Inclusive, o próprio Melanchthon, ele cita que também entrou em contato com um árabe, né, que ele chama de árabe, possivelmente talvez fosse um etíope também, porque não havia muito conhecimento geográfico ali, né, naquele momento, até o latim dificultava isso, você diferenciar o nome desses povos. Já havia o interesse em Erasmo de Roterdã, por exemplo, em Thomas More, na igreja da Etiópia. Até um certo papa moderno dessa época citou a igreja da Etiópia. Havia uma curiosidade, um interesse, e haviam etíopes indo para a Europa, desde o final da Idade Média. Por algum motivo havia um trânsito ali, pessoas. A gente não sabe como que foi, o que aconteceu, a gente só tem contato dentro de uma carta de Lutero, e essa carta descreve que em 1534 Miguel, o diácono etíope, apareceu lá. E Lutero recebeu ele. Nesse ano, Lutero estava numa época assim, mais tranquila do processo da reforma, né? Já havia passado ali 1529, 1530, as dietas do Império já tinham sido estabelecidas, os príncipes do Norte já eram protestantes, Lutero estava mais tranquilo, e Lutero começa a dialogar com outros movimentos de reforma que estavam por aí, e até dialogar com membros da Igreja Católica que queriam o retorno de Lutero, inclusive. E vem aparecer o diácono etíope lá. E que para Lutero foi maravilhoso, porque o que acontece? Lutero, nas suas obras, ele faz mais de 80 citações à igreja da Etiópia. Dentro da teologia de Lutero, Lutero chama a igreja da Etiópia da igreja dos gentios, porque qual era a ideia teológica? Que o eunuco que Filipe batizou foi o primeiro gentio a ser salvo no mundo. Logo, a igreja da Etiópia é a primeira igreja que não é a judaica, na cabeça de Lutero, a primeira igreja de não-judeus de sangue. E aí ele vai dizer que a igreja da Etiópia é a luz, é a entrada da luz de Cristo no mundo gentílio. Então ele vai chamar
ele tem uma citação que Lutero fala da igreja da Etiópia como a igreja. A gente pode chamar a igreja da igreja da Etiópia, né? Porque seria ali onde tudo começou, para os não-judeus, né? Nem não-samaritanos. Tá? Se não é judeu nem samaritano, se você é gentio, começa a luz do evangelho a chegar através da igreja da Etiópia. Então, isso aí já é muito interessante. Mas o que acontece? Quando eles começam a conversar, eu não sei se estou atropelando a tua pergunta, né? Você ia perguntar Não, tá no jeito, tá no jeito. Só não deixa passar de 1 hora, senão a gente não tem como salvar. Tá cronometrando Beleza. aí? Estou cronometrando, tem 30 minutos aqui. A próxima Beleza. pergunta, já que você quer saber, você pode responder, é por que que Lutero ele fica deslumbrante? Ele fica, podemos dizer assim, atônito, né, com o cristianismo da igreja etíope. A gente pode dizer assim, ele fica maravilhado com a igreja etíope. Aí, dentro disso aí, do que você já está falando, você já pode responder essa pergunta depois. Que eu não quero te Sim. cortar, não. O Lutero, ele tem a visita do diácono Etíope como uma resposta de Deus final, que ele estava no caminho certo, fazendo aquela reforma. Por quê? Quando ele começa a tratar a teologia com o etíope, liturgia, e a gente não sabe até que ponto profundo foi, ele começa a ver que os erros que ele contestava na Igreja Católica, a Igreja da Etiópia não tinha. E que a Igreja... dentro daquele processo, se a Igreja Católica foi fundada por São Pedro judeu, a Igreja da Etiópia foi fundada por gentios. Logo, em peso de apostolicidade, o peso é o mesmo, e em peso de antiguidade, o peso é o mesmo. Se a Igreja Católica, eu estou apontando esses erros aqui, e ela diz que o errado sou eu, Lutero, que vim depois apontando, e aparece para mim a Igreja Apostólica do século I, Igreja dos Gentios, não praticando o que a Igreja Católica faz, então eu tenho um sinal que eu estou no caminho certo. E o caminho para eu reformar a Igreja Católica da Europa passa por olhar para a Igreja da Etiópia. E aí ele vai falar por quê? Porque a Igreja da Etiópia ela não tem a doutrina do purgatório. A Igreja da Etiópia oferece a ceia em 2 substâncias, né? Oferece o pão e o vinho. Os padres não são obrigados a se casarem. A Igreja da Etiópia não pratica as indulgências, né? Não vende a fé. A Igreja da Etiópia não é submissa ao Papa, né? Ela não é submissa ao Bispo de Roma. A Igreja da Etiópia olha como é que é interessante, né? Quem estuda a reforma. A Igreja da Etiópia é uma igreja nacional. Assim como eu quero aqui na Alemanha uma igreja nacional. Outra questão também, que agora está me falhando aqui a memória. Mas, enfim, Lutero começa a comparar, né? E aí ele compara a missa alemã, que no caso seria a renovação da liturgia que ele fez, por ocasião da reforma, com a divina liturgia etíope. Eles dois comparam e veem também que não tem antagonismo entre a missa alemã que ele estava praticando e a divina liturgia etíope. Tá? E, por fim, ele pega o catecismo que Melanchthon tinha desenvolvido, aí eu não sei se é o catecismo menor ou maior, e entrega para o diácono etíope ler, entrega para Miguel ler. Miguel lê e fala: eu concordo com tudo que você está, eu concordo com tudo isso que está aqui. Essa é a verdadeira fé. Aí, quando ele fala isso, aí que Lutero sai rodando no mistério dando glória. Deu aquele saltozinho, aquela paralisada daquele vídeo que eu te mandei. Então, o que Lutero entende? A igreja etíope nunca se corrompeu, igual a igreja católica se corrompeu. E se o Papa está dizendo que eu sou errado, o Papa deve olhar
para a igreja da Etiópia, que é a igreja dos gentios, que é a igreja que é tão antiga quanto a nossa aqui, né? E ver que ela continua seguindo a fé apostólica. Tá? Então, Lutero ele escreve que agora, mais ou menos assim, né, parafraseando, agora é mais uma confirmação que eu estou no caminho certo, que nós aqui na Universidade de Wittenberg não somos cismáticos ou hereges, pelo contrário, o romanismo é herege para ele. Então, é mais uma das confirmações, que esse ano de 1534 é o ano da treta, né? E o que é mais interessante é que Lutero estende a comunhão à igreja da Etiópia, né? E que ele não estendeu, por exemplo, para os russitas e não estendeu para os zwinglianos, né? Os reformados, até aquele momento. Interessante. Então, para você ver que a reforma protestante não é uma coisa só uníssona, né? E que desde cedo tem esse contato com a igreja da Etiópia ou com as igrejas orientais, né? Porque depois de Melanchthon vai ter um contato com a igreja bizantina, vai trocar inclusive cartas. E eu, no doutorado, no século XIX, estou estudando uma missão calvinista na Pérsia, do século XIX, falando que os cristãos assírios são os protestantes do Oriente. Também tive contato com a missão anglicana, na mesma época, né, na região próxima, falando a mesma coisa ali de cristãos orientais. Então, eu tenho descoberto com muito interesse, com muita alegria, esse reconhecimento de fé, de espiritualidade de protestantes para com cristãos orientais. Recentemente, aí um amigo me mandou duas dissertações, ou uma dissertação, uma tese de doutorado sobre John Wesley, tá? E as aproximações teológicas de John Wesley com as igrejas orientais, com os teólogos orientais. Né? Então, no fim, para encerrar a entrevista, estou brincando, mas no fim, isso mostra que desde que a reforma surgiu, você tem aproximações e reconhecimentos, identificação de sagrado entre cristãos protestantes e igrejas orientais. Respeitando todas as diferenças, né? Mas essa igreja protestante de Lutero estava realmente muito próxima da igreja, das igrejas orientais. Não eram evangélicos, eles eram protestantes. Ô Lucas, chegou até alguma influência? Não? Foi uma confirmação do que Lutero já estava fazendo? Ou ele viu algo na tradição, na liturgia etíope, que ele trouxe para a liturgia luterana posteriormente? Não, que eu saiba, ele não trouxe nada da liturgia da Etiópia, até porque a liturgia da Etiópia é muito, muito etíope. Né? São danças, são atabaques, são aquelas vestes brancas, turbantes, aquele... Não tem como botar isso, encaixar isso com alemão. Né? Mas o que Lutero mostra nas cartas como lição é que estou no caminho certo. A igreja da Etiópia também é assim, está lá desde o século I, na mente dele, né? E a gente aqui tá no caminho que Deus preparou para a gente. Somos também a igreja dos gentios, estamos sendo como os cristãos etíopes. Então, eu acho que fazendo um convite aí para o pessoal estudar cristianismos orientais, né? Muito interessante. E tu tem curso, né, sobre isso, só não tem na plataforma virtual, não é isso? Você já ministrou cursos sobre cristianismos orientais, né? O professor Alfredo Cruz e eu, desde 2014, fomos os primeiros a começar a falar disso no Brasil e a lançar cursos sobre isso no Brasil, desde 2014. Mas todos os cursos foram presenciais. Esse ano a gente está pretendendo lançar o curso online pelo Zoom. Esse semestre ainda a gente quer lançar o curso de Cristianismos Orientais online pelo Zoom. E
E sobre o curso, você estava falando lá no início, é o curso dos concílios ecumênicos, né? Estou lançando aí o curso dos concílios ecumênicos da Antiguidade, que vai ser o curso mais completo sobre isso e que vai ajudar as pessoas a não falarem tantas besteiras e coisas erradas sobre concílios que você vê na internet por aí, por exemplo. E já vou te deixar o convite aqui aberto antes de eu partir para a próxima pergunta, para qualquer dia vir falar aqui para a gente, na página, nossa humilde página História com Teologia, sobre os concílios ecumênicos da Antiguidade. Vocês sigam o Lucas tem um canal no YouTube, né? Toda vez que você faz uma pergunta, antes de você fazer uma pergunta para ele lá no Stories, procura no YouTube primeiro. Faz o dever de casa. Meu YouTube tem dezenas e dezenas e dezenas de vídeos de história da igreja, aulas às vezes de 2 horas e meia, vídeos de 3 minutos, 2 minutos, 5, 10, 15. Meu YouTube está bem recheado de aulas gratuitas para vocês. O Facebook e o site www.lucasgesta.com.br tem muito artigo também, coisa que eu tenho escrito para a internet ao longo dos anos. Então, Instagram, Facebook, YouTube, Professor Lucas Gesta, o site lucasgesta.com.br, quem quiser procurar aí. E compartilhar o nosso trabalho, né? O Felipe, ele também é um amigo aí que está compartilhando, já fez alguns cursos nossos aí do clube, né? E do História Contemporânea, né? Então... Fiz os 4 módulos. E o que o Ian está me lembrando aqui, obrigado, Ian, que está começando uma missão etíope aqui no Brasil, né? A plantação de uma igreja etíope. E eu estou até no grupo de WhatsApp deles, né? E é só informação rica. Todo dia é uma maravilha aquele grupo de textos, né? Da doutrina e da história e da liturgia e da radiografia da igreja da Etiópia. Mas, assim, vale muito a pena ler. Se você botar a igreja da Etiópia na internet, você vai ver que é muito lindo. Vejam a celebração de Natal dos etíopes que está no meu canal do YouTube. É muito, muito bonita, assim, muito, muito diferente. As pessoas se chocam, né? Existe um racismo muito grande no Brasil, não? Uma pessoa negra vestida de branco já acha que é espiritismo ou religiões espíritas africanos. Na verdade, é um cristianismo africano, né, original, não tem nada a ver com o espiritismo. Enfim. Mas dá uma olhada, procura, que é muito, muito, muito bonito. Para mim, a tradição litúrgica mais linda, assim, as cores, tudo. Inclusive, Lucas, eu quero te fazer uma... A gente está caminhando para o fim, né? A gente está caminhando para o fim, mas não... Eu gostaria que eu sempre gosto de deixar aqui espaços para quê? Para a pessoa ela dar a sua opinião, né? O contato de Lutero com Miguel Diácono, esse fascínio, esse elogio de Lutero sobre a igreja da Etiópia, ela deixa de legado para a gente, ela deixa de mensagem, ela deixa de conselho. O que você pode extrair para a gente hoje, como você mesmo fala muito no seu Instagram, fala no YouTube, para as pessoas não ficarem brigando e não ficarem falando besteira e não ter esse preconceito que você acabou até de citar, né? Muitas pessoas têm esse preconceito, ver uma pessoa da minha cor de branco já acha que é espiritismo, e eu já tive oportunidade, graças a Deus, de ver algumas coisas da igreja etíope. O que você deixa de conselho? O que esse contato deixa de legado para a gente aí? Que uma coisa que eu aprendi lá quando eu comecei a estudar cristianismos orientais é que o Espírito Santo de Deus sopra em todos os lugares. Assim. Então, você está falando da Etiópia, você está falando de uma região que é dita que o cristianismo nunca chegou lá, como a janela 1040 ali. E são regiões que durante 1000 anos foram o centro do cristianismo mundial, o epicentro do cristianismo mundial, durante os primeiros 1000 anos da história da igreja. Então,
aprender com outras igrejas, né, com outras teologias, que não são aquelas frutos do Ocidente. Né? Aprender com outras liturgias, aprender com outras pessoas que vivenciaram a presença de Deus, os milagres, evangelizaram o mundo, deram suas vidas e dão suas vidas até hoje pelo Evangelho. Né? A igreja da Etiópia hoje, infelizmente, se tornou uma igreja perseguida. Né? Uma igreja extremamente perseguida e massacrada na Etiópia. Apesar de ser uma igreja gigantesca, a gente tem cerca de 40 milhões, né, de etíopes. O patriarca tem diz que 45 milhões, ou seja, a quantidade de cristãos etíopes no mundo é maior do que a quantidade de diversas denominações grandes, maior do que a quantidade de metodistas, de presbiterianos, convencionais, por exemplo. Então, já é algo a se considerar muito. A gente está falando de um negocinho pequenininho, a gente está falando de uma nação, de uma etnicidade, de uma cultura, e a gente está falando de uma igreja que não só está lá na África, mas está presente na Austrália, está presente na Europa, está presente nos Estados Unidos e está se tornando presente agora aqui no Brasil. Brevemente alguém vai estar andando na rua e vai ver uma igreja etíope. Vai querer saber o que é aquilo, né? Jesus negro, né? Que é muito bonito, né? Os apóstolos negros, né? Então, assim como a gente pinta como branco, eles pintam como negro. E para mim, todo povo tem que pintar Jesus, apóstolos e santos conforme ele se parece, né? O russo vai fazer da sua forma, o árabe vai botar árabe, o chinês vai botar chinês. Inclusive, na minha página tem, eu coloquei alguns presépios, figuras de presépios, uma de cada povo, né? Até uma foto de Maria, da Maria indiana, com Jesus Cristo no colo. Para você que não viu ainda, dá uma discorrida lá na página que você vai ver, né? E foram as pessoas que enviaram para mim sobre isso. Lucas, te guardando rapidinho, tem uma pergunta do Breno Senna, e eu Não, já vi você aí só para falando isso. concluir. Então, Concluir. só para a gente entender, Deus está agindo no mundo todo, de acordo com as culturas. Né? Deus está agindo na cultura, Deus está agindo na etnia, Deus está agindo na nação. Então, o Espírito Santo sopra em todos os lugares, onde a gente menos imagina. E a gente precisa se abrir para conhecer os outros irmãos cristãos que nós temos, porque no fim das contas, né, somos irmãos e o mundo está passando por um momento esquisito, uma introdução de uma era pós-cristã. E aí, se chegar esse momento e a gente estiver desunido e um xingando o outro nas redes sociais, vai ser mais fácil dizimar todo mundo. Tem uma pergunta aqui, professor Lucas, e já vi você até trazendo algumas respostas nos seus stories, né? Eu fixei aqui, sobre o cânon. As pessoas têm essa dificuldade, particularmente eu não tenho, mas as pessoas têm um pouco dessa dificuldade de que, como os protestantes fecharam o cânon, 66 livros, aquilo dali, né? E a do etíope é um pouco estendida, é um pouco mais de livros, como você citou aqui no início, né? Aí ele está perguntando aqui, como fica a discussão sobre o cânon bíblico diante dessa tradição? Fácil. A discussão fica mais rica, ué. Se o pessoal reclamava da Bíblia católica, que tinham alguns mais livros, agora você tem a etíope, que tem muito mais livros, né? Muito mais grandiosa. Né? Então, eu acho que primeiro, assim, para falar sobre cânon, a pessoa tem que entender a formação e redação do Antigo e Novo Testamento. Não tem nem como eu entrar nessa questão aqui agora. Né? O básico é conhecer a exegese, conhecer a redação do Antigo e do Novo Testamento. E aí as dúvidas vão se dirimindo. Né? Mas eu vi uma pergunta que eu achei interessante que passou aqui, não sei se você viu, do Williams.
Ele pergunta se existe alguma catedral conhecida na Etiópia. Existe. Talvez a mais famosa é a de Addis Abeba, que é uma que é construída na pedra, na rocha. É uma catedral da época, que seria na Idade Média Europeia, né? Ela é em formato de cruz, de uma cruz etíope, e ela é cavada para baixo na rocha, que é uma das coisas mais lindas das obras arquitetônicas do cristianismo. E existe também e eles acabaram de inaugurar uma catedral nova lá. Se você entrar no meu perfil, você vai ver 4 perfis de cristãos etíopes, 2 de igrejas etíopes que eu sigo, e eles estão celebrando essa catedral nova também. Mas existem catedrais muito lindas ali na Etiópia, rústicas, antigas, e inclusive são roteiro de turismo na Etiópia. O Ian perguntou também se eu tenho coragem de subir lá nas montanhas. E eu tenho, né? Se eu tiver a oportunidade um dia, eu vou entrevistar no meu canal o pastor André, pastor Batista aqui de Volta Redonda, que ele foi à Etiópia, né, ano passado, se eu não me engano. E ali ele conheceu um pouquinho. Eu tenho vontade de fazer esse roteiro aí, porque os monges etíopes, eles vivem literalmente nas montanhas mesmo, em cavernas cavadas ali, inclusive. E muitas dessas igrejas que esses monges cavaram são roteiros da liturgia da Etiópia. O jovem tem que ir lá um dia, por exemplo, ou a família inteira. E algumas dessas você tem que subir no cipó mesmo, metros e às vezes quilômetros acima. Escadas e partes são na corda. Você sobe na corda, entendeu? E jovens vão. A igreja da Etiópia, ela é muito linda pela sua juventude, né? Os perfis que eu sigo são de adolescentes e jovens que amam a igreja da Etiópia e são profundamente espirituais, né? Profundamente religiosos, vamos colocar assim. Então, muito interessante essas perguntas. Se possível, posta aí pra gente os seus stories após aí a nossa live, ou quando você puder, esses perfis, até porque também eu queria seguir. E, professor Lucas, o que você traria da liturgia, da teologia? O que você traria, né, para fechar aqui a live? Lutero ficou impressionado, você está impressionado. Na minha página eu tenho várias fotografias das igrejas etíopes. O que você traria da igreja etíope para o Brasil? E falar assim, olha só, vocês precisam conhecer isso aqui e nós vamos passar a fazer isso aqui, ou vamos passar a estudar a teologia a partir disso aqui. O que você traria para a gente aí? O principal é o fervor. O calendário, eles têm um calendário litúrgico, mas eles, dentro do calendário litúrgico tradicional que todas as igrejas antigas têm, eles têm uma tonelada de dias, cada dia para um referencial da sua fé, que eles conhecem, sabem o que ele fez, quem foi, os milagres envolvidos. Então, eu acho que esse fervor, essa imersão dentro da espiritualidade cristã, que falta na igreja evangélica, né, que não conhece a história da igreja, que não conhece nada, que não conhece patrística, que não conhece os santos e as santas da antiguidade, que vive uma fé rasa, né, sem identidade alguma, né, baseado na denominação que surgiu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, essa ligação com o corpo da história cristã, né, essa ideia de você edificar a sua fé sabendo que você tem 2.000 anos de história de grandes homens e mulheres de Deus que deram a sua vida pelo Evangelho, pelo ensino do Evangelho, pela pregação. Então, esse fervor, essa imersão dentro do mundo cristão. O jovem evangélico, ele é extremamente secularizado, né? Ele não celebra nem o Natal, porque tem igreja que diz que Natal é pecado. Então, essa secularização evangélica, né? Você buscar o modelo da música,
Hoje em dia as igrejas só tocam música eletrônica, só que com a guitarra ao invés do sintetizador, né? E você buscar uma raiz cristã, né? Não ficar na música da moda, só porque o cantor faz isso, o cantor faz aquilo. Então a igreja da Etiópia ela é uma igreja que celebra uma liturgia há 2000 anos. Você imagina, 2 milênios ligada com a tradição e os jovens apaixonados. Os jovens não estão se afastando da igreja, porque segue uma liturgia, tem 1.600, 1.700 anos de idade. Eles estão lá firmes. Então, dentre várias outras coisas que a gente tem que encerrar, senão não salva a live. Pessoal, o Ian, quero até dizer aqui para vocês, o Ian é da igreja greco-melquita, tá? Para vocês, temos aqui católicos também, romanos, na nossa live, para vocês verem a diversidade de denominações que a página História com Teologia tem trago. O professor Lucas Geste também bate bastante nisso aí. Deixar um abraço para o Kiff, que ele fica enciumado. É coisa de gaúcho, é complicado. Você está pegando pesado com o Kiff, cara. Não, ele é meu amigo, é meu parceiro, ele sabe disso. Você pega mais pesado. A live tripla, hein? Vamos marcar a live tripla. Vamos marcar a live tripla, né? Vai ser eu entrevistando o Lucas e o Kiffer. Eu tô aqui só para mediar o conhecimento. Professor Lucas, quero te agradecer aí pelo seu tempo, tá? Agradecer pela disponibilidade. Agradecer aqui também, perante todos que estão assistindo, pela amizade, pelo carinho, né? De estar sempre aqui na página acompanhando, me chamando no privado quando alguma coisa não está certa, elogiando quando está certo também. Então, eu quero agradecer porque na retomada da minha vida foi muito importante ter esse apoio de alguém tão legal quanto você e o peso acadêmico que você tem também. Tá? Eu que agradeço aí o convite. Eu sei que você só traz os grandes aí para o canal. Eu agradeço me chamar para retornar aqui a segunda vez. Rapaz, você vai retornar quando você quiser. Só você falar aí, vamos fazer uma live. Tua cadeira no Teologia está cativa aqui, pô. Opa, e agradeço a participação do pessoal aí, mandaram várias perguntas. A gente tem que terminar, senão não salva a live. Aí depois vocês não conseguem ver. Pessoal, um abraço aí para vocês. Agradeço a presença de todos. Nós vamos nos falando aí. Deixa a pergunta, as dúvidas no vídeo da live, que quando possível o professor Lucas Gesta irá vos responder. Abraço, professor Lucas. Abraço, pessoal. Sai aí que o meu aqui tá... Não, mas se você não desligar, não tem como. Meu celular aqui tá bem, né, complicado aí. Vocês viram o tamanho da live, do piso que teve, do contato de Lutero.